Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que as bênçãos do Deus, Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, seja sobre você e cada um de nós nesta manhã. Damos graças a Deus que nos concedeu estar aqui nesse lugar. Lhe temos glorificado, temos exaltado o seu nome e estamos prontos, preparados para receber sua palavra. Que Deus te abençoe grandemente, Miguel, e para mim é uma bênção poder te ver, poder te saudar. Ontem já o apertei e desejamos que Deus te mantenha forte, assim como a gente vê você, e com boa saúde até a sua transformação. Ou seja, irmão Miguel, meu desejo de coração, meu desejo para ti e para todos vocês também, que Deus nos mantenha forte e com boa saúde espiritual e física. Também para todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat, lá pela África e todo o Oriente Médio, onde o sinal também está chegando, que Deus os abençoe grandemente. Para essa ocasião, temos uma escritura ou duas escrituras para ler. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante diz: de 2 de Pedro. Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles ignoram voluntariamente que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. Aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, e aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender,
que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Podem assentar, por favor. Nos diz também no livro do Apocalipse, no versículo 1, onde ele nos mostra essa nova terra e diz: e viu um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia mais. E o João via a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu de Deus, ataviada como uma esposa para o seu marido, e ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele morará com eles, e eles serão seu povo. E Deus mesmo estará com eles como seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e já não haverá morte, e não haverá mais pranto, e nem clamor, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E me disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me: feito está. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O que vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Na mensagem Futuro Lar, do noivo celestial, e a noiva terrena. Essa mensagem ele pregou em um domingo, domingo 2 de agosto, e no sábado, antes dele pregar essa mensagem, teve uma história, um testemunho de um irmão que está em uma das revistas, e esse irmão deixou o testemunho ali. Vamos dizer, o tema que colocaram ali na revista é a cura do irmão Smith e o milagre do automóvel Studebaker. Ele é da Califórnia. É Surban, Califórnia. Eu não sei se essa pessoa está viva ainda, mas vejam. Quero compartilhar com vocês esse testemunho que foi um dia antes do irmão Branham pregar essa mensagem, nesse dia sábado. E esse irmão começou a relatar, disse: eu desejo dar um testemunho para benefício dos santos de Deus no mundo inteiro, de como acredito que Deus preordenou um encontro que tive com o irmão Branham lá no ano 1964. Naquele tempo era muito difícil falar com o irmão Branham, por motivo de tanta gente que procurava por ele. Agora, como nesse tempo Deus nos permitiu ter todos os adiantamentos, já seja por texto ou por e-mail,
podemos ter algum conselho, algum consolo, alguma bênção, algum tapinha de ânimo, siga adiante, esforça-te, falta pouco. Alguns parabéns de aniversário. Veja, tanto sentimento que tem aí no momento. Eu tenho falado que às vezes eu tenho que entrar nesse ambiente de luto com a pessoa porque alguém partiu, algum irmão, algum familiar, e esse irmão está destruído. Mesmo que temos promessas, mas somos humanos e sentimos quando um ser querido se vai. E aí a gente entra nesse ambiente e sente tristeza também porque a gente se une a essa dor, mas ao mesmo tempo, aí o outro fala, irmão, meu bebê acaba de nascer. Irmão, me parabeniza porque hoje estou aniversariando. Irmão, ore por mim pela minha saúde. Irmão, ore por mim para que o negócio meu dê certo. E aí mudaram então aí as chaves. E Deus me tem ajudado bastante. E eu vejo que é Ele, porque uma pessoa normal, com todos esses escritos e áudios que as pessoas enviam, e a gente ter que responder cada uma delas conforme o sentimento correspondente, tem que ter uma mente de Deus. Mas veja, Deus deu todos esses adiantamentos para que tenhamos as respostas o mais rápido possível. Aqui ficaria muito difícil para os irmãos, naquele tempo ficava difícil os irmãos enviarem uma carta até que abrisse. Imagina se essa carta caísse atrás da mesa e até que Billy procurasse e achasse. Porque quando o Billy estava procurando, a carta podia escorregar e cair atrás e esse irmãozinho ficar esperando essa resposta. Agora vejam, outra coisinha mais pela qual temos que dar graças a Deus, vejam. Porque naquele tempo era muito difícil. E aqui esse irmão está dizendo isso, já era algo normal. Até onde chegava a forma deles aproximar do profeta, eles estavam conscientes que era difícil, então chegava até onde era possível. E cada um procurava a melhor forma, e procurava a palavra, porque tudo está aí. Mas quem é que não quer ir ao mensageiro para pedir diretamente a ele ou falar com ele? E ele disse, por motivo de muita gente que o procurava. Mas em agosto de 1964, entrou em mim um desejo ardente de ir lá em Jeffersonville, Indiana. Tratei de conseguir que um amigo me acompanhasse porque ele tinha um bom carro. E em qualquer outra ocasião ele teria ido, mas desta vez ele não sentia o desejo de ir. E me fez uma pergunta, sabe que o irmão Branham vai estar ali? Ou seja, que teve um rumor que o irmão Branham ia estar naquele domingo ali em Jeffersonville. Eu disse, não sei, mas tenho o desejo de ir e eu vou. Ou se estivesse ou não o irmão Branham, de toda forma, ele iria ali a Jeffersonville. Era uma viagem de 465 milhas e o único carro que tínhamos disponível era o Standard Champion, modelo 1950, com um carro de 14 anos de idade e a viagem sendo tão longa, não sei por que eu tinha tanto desejo de ir ainda, mas eu sentia que meu carro podia ir e vir. Comecei a chamar para ver quem mais desejaria ir comigo. Tinha minha filha, que era pequena naquele tempo, e eu ia levar a ela, e eu chamei o irmão e a irmã Smith, e me falaram que sim, que gostariam de ir. Então, bem cedo no dia seguinte, montamos no carro e viajamos até Jeffersonville, Indiana. Chegando na tarde do mesmo dia, no 1º de agosto, veja, ele foi no dia 1º, que foi o sábado. Nos hospedamos no hotel Riverview, que está na beira do rio Ohio, e tinha conhecimento de um lugar chamado Bet's Grill. Era um restaurante, não ficava longe do hotel. Eu tinha comido ali anteriormente e eu tinha gostado. E decidimos ir ali para tomar algo. Já era na tarde do dia sábado. E quando estávamos terminando com o nosso alimento naquele lugar, o irmão Smith me acenou e disse, olha, fez assim, olha aí.
Olha, ali está entrando o irmão Branham. Estava usando um chapéu. Eu tive que olhar novamente para estar seguro que era ele, como quem diz assim, uau, imagina. O irmão Smith me disse, faz 15 dias eu sonhei com o irmão Branham e vi ele com esse chapéu. Pois vocês se imaginam, era algo emocionante para nós. Eu já tinha visto o irmão Branham no púlpito, mas nunca tinha tido o privilégio de saudá-lo e apertar-lhe a mão. Pedi a conta na mesa e disse, desta vez eu vou aproximar dele o suficiente para apertar a mão dele. Ou seja, ele disse assim, me dá aí a conta, e foi saindo assim. E foi se aproximando para onde o irmão Branham estava, como quando a gente vai assim meio disfarçado, para não chamar muita atenção. Eu disse, desta vez eu vou me aproximar o suficiente como para lhe apertar a mão. Ele tinha feito a ligação e tinha passado somente para recolher a ordem, ou seja, tinha pedido já a comida e somente ia passar e recolher a comida. Eu cheguei até onde estava e lhe disse, irmão Branham, eu quero te dizer que é um grande privilégio poder lhe apertar as mãos. E enquanto o saudava, ele me perguntou, vocês vieram para a reunião do dia de amanhã? Eu disse, sim, senhor, viemos aí para isso. E eu estava com a conta na minha mão esquerda aqui. Ele já tinha que a conta na mão esquerda, a nota. E sem saber como fiz, ele estendeu a mão e a pegou. Ele disse, essa conta, essa nota, eu vou pagar. O irmão Branham disse a ele, eu pago a conta. E eu disse, irmão Branham, nós podemos pagar, temos condição de pagar. Mas ele disse, não, vocês são meus filhos. Olha, o mensageiro em cada era é o pai desses crentes. Hoje, eu estou pegando a conta de vocês. Essas contas de vocês são minhas. Eu vou pagá-las. Isso é o pleno cumprimento do Apocalipse 11. Naquele momento, o Sr. Beck entregou a sua nota, a conta, e com ele estava seu filho José. Ou seja, José andava com ele, e aí ele tinha 9 anos. Porque nasceu em 55, 19 de maio de 55, e já era agosto, então já tinha completado, já tinha feito aniversário em maio, e aí José já tinha 9 anos. E com ele estava o seu filho José, e os dois foram à mesa onde estava sentado o irmão e a irmã Smith. O irmão Branham tirou o chapéu e inclinou para a irmã Smith como um cavalheiro genuíno da parte sul dos Estados Unidos. Tempo depois, o irmão Smith disse, uma coisa sim posso dizer, que em toda a minha vida eu tenho conhecido os que são menos genuíno cavalheiro a minha vida toda. E o irmão Branham ficou ali na nossa mesa por um longo tempo e começou a nos falar da mensagem que Deus tinha lhe revelado com respeito ao futuro lar do noivo celestial e a noiva terrena. Ou seja, que adiantou para eles do que ia pregar no domingo. Vamos dizer que teve uma conversa ali na mesa com eles, assim de uma forma comum. E começou a nos falar coisas que Deus tinha mostrado a ele a respeito. E enquanto estava de pé ali na nossa frente, ergueu as duas mãos, colocou as duas mãos na cabeça e disse, eu perguntei ao Senhor Deus, és tu ou estou perdendo a mente? E o Senhor me garantiu que era Ele. Enquanto falava das glórias daquele lugar, ou seja, deste lugar que nós lemos algumas porçãozinhas, eu estava me enchendo por dentro e comecei a chorar. Eu estava me comovendo por dentro e comecei a chorar. O irmão Gerald, e com as lágrimas correndo
na face, e eu disse: irmão Branham, com tudo isso que tu estás me dizendo, eu estou ficando muito nostálgico. E aproximou de mim e com um braço sobre o meu ombro, olhou para mim nos olhos e disse: irmão, já não falta muito. Estamos no último trecho da estrada. Agora vejo na página 131 do livro de Citas, que é um extrato desta mesma mensagem que ele pregou naquele dia, domingo. Aí nessa porçãozinha aqui diz assim, página 131. Agora, esse último trecho da dispensação da graça era a sétima era. E o próximo trecho era essa brecha, mas vocês vejam que aí está junto, está unido essa parte que ainda corresponde à dispensação da graça. E ali naquela mensagem ele disse, e está nesse extrato 1174, 7 dias ofereis oferta queimada ao Senhor. No oitavo dia tereis santa convocação. Aí desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. E em cima escreveu, oitavo dia é igual, ou seja, em cima, na margem em cima escreveu, oitavo dia é igual à eternidade. Vem outro tempo santo, santa convocação. Ofereceis oferta queimada ao Senhor. É festa, nenhum trabalho servil fareis. Agora, temos um oitavo dia. Agora, somente tem 7 dias, mas aqui falamos da santa convocação do oitavo dia. Convocação, observa, não trabalhe nele, que é o oitavo dia. O que é o oitavo dia? Novamente é o primeiro dia, claro, fala da eternidade, enquanto ela gira sem um lugar de parada. Vocês entendem? Observa, também estava sobre esse oitavo dia, último dia, a festa dos tabernáculos. Observa, depois disto, depois do último dia de festa, depois da última era da igreja, depois de todos os últimos 7 dias sobre a terra, depois do milênio, vem essa santa convocação. E recordem que a sétima era representa a festa dos tabernáculos. E aqui no cantinho, na página 131, no cantinho do lado direito, desenhou uma pedra angular e as eras, e na sétima o 7, e na pedra angular escreveu 8. Recordem, isto é a festa do tabernáculo, lugar de recolhimento. Amém? Estamos no milênio. A Bíblia diz, construirão casa e as habitarão, mas na terra nova, a terra nova ele já foi e preparou o lugar, já está construído. Nós não temos nada a ver com a construção dela. Amém? Eternal. Oh, eu verdadeiramente amo essa palavra. Oh, Deus, uma santa convocação no oitavo dia, do qual somente tem 7 dias. Então, no oitavo dia, o qual regressa novamente ao primeiro dia, regressa ao primeiro dia. O oitavo dia é uma santa convocação. Do lado esquerdo para cima escreveu Santa Convocação. E no cantinho do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras. E numerou as últimas 3, 5, 6, 7, na pedra angular escreveu 8. E escreveu aí também, oitavo dia. Assim para fora. Agora vejam o que está representado na sétima era e o que está representado na era da pedra angular. O que está sendo representado hoje. Agora vejam aí, ele disse, irmão, não falta muito, estamos no último trecho. Ou seja, era dando uma palavra de ânimo, como hoje eu posso dizer a vocês, irmãos, já estamos no último trecho. Esse é o último, quando falo último trecho, quando o mensageiro foi dando o bastão ao outro, ou seja, numa corrida de relevo, e ainda estava indo pelo terceiro,
já estava naquela reta final. E quando já ia do sexto ao sétimo, bem, agora já falta pouco. Mas quando esse passa ao último, e depois já não tem mais nenhum, então todos os que estão ali assistindo, todos começam a animar a esse último. Esse último trecho é o mais importante, porque deste depende a vitória de todos os demais. Esse é o servo fiel e prudente. Sem a vitória deste último, os demais não podem vencer. Não podem vencer completamente, porque em sua era, eles venceram até onde Deus lhes permitiu. Agora, isso foi o que disse. Te rogo que eu entregue essa espada a outro, que seja honrado e leve a verdade. Livro Os Selos. Vê? É entregando a palavra. Agora continua dizendo, no dia seguinte fomos ao tabernáculo e ele pregou a mensagem, o futuro lar da noiva terrena e o noivo celestial. No outro dia, no próximo dia, ele pregou aquilo que ele deu a eles ali, esse pouquinho, essa palhinha que ele deu a eles ali. Agora, isso nos faz lembrar desta pequena história, dessa curta história que o irmão Branham relata, que está no livro das Eras, o Sem Editar, página 500, o livro grosso. Aqui no folheto seria a página 11. A página 500, parágrafo 61. Ali o irmão Branham relata. Vamos somente ler isso. Eu gostaria de ler essas escrituras enquanto nós prosseguimos. Muito bem. Vamos voltar à Revelação 19. Muito bem, Senhor, Revelação 19. Vamos começar no versículo 7. Revelação 19. Isso é quando a igreja aparece novamente. Nunca aparece novamente até o capítulo 19. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Eu poderia pregar disto até meia-noite. E nem a metade, veja, a sua esposa se aprontou, se preparou. Charlie, Nelly e todos vocês, exatamente do que estávamos falando lá embaixo, e Rodney, no outro dia, viram? Quando Eliseu lançou o manto sobre Eliseu, ou Elias colocou o manto sobre Eliseu. Ele o alcançou e pegou novamente, colocou e caminhou colocado, usando-o até atravessar o Jordão e subiu ao monte e montou na carroça e deixou cair novamente. Quando um cristão é salvo, a sua fé torna a Cristo e então ele obteve algo em si mesmo para fazer. Ele tem que, a próxima coisa, santificar-se a si mesmo de todo hábito sujo, jogando de lado toda a carga e se preparando. A esposa se aprontou. Me lembro de uma curta história, eu devo dizer antes de continuar. Do lado esquerdo para cima ele escreveu, santificação é igual se preparar. Santificação é igual se preparar. Aqui fora no oeste, há algum tempo, faz muitos anos, tinha essa grande Armour and Swift Packing Company. Como eles fazem? Eles vêm de lá e compram gado, compram fazenda, e eles têm muito dinheiro e compram todas as pequenas fazendas e tem milhões de acres de fazendas como essas. E pega esse grande bom gado, Hereford, selecionados, e colocou, possui seus próprios trem, boiadeiro que traz seus gado de toda parte. E
tinha ele uma grande fazenda e um dia ele tinha um capataz ali, um superintendente, um capataz, e ele tinha como 4 ou 5 filhas. E souberam que um dos irmãos associados da Armour vinha, não o irmão, mas o filho, ou seja, que o filho ia visitar a fazenda. E ele era um jovem solteiro, e todas aquelas moças estavam seguras que iam conquistar aquele moço tão pronto quando ele viesse. E assim todas elas estavam se preparando e arrumando tudo. Em cima ele tinha escrito aqui neste folheto: a visão da noiva aparece novamente. Quando ele chegou ali, elas saíram a recebê-lo e lhe mostrar um dos velhos dias de fronteira, adornadas com seus trajes, com seus flex e pistola 44 na sua cintura. Do lado esquerdo escreveu: velhos dias é igual anos velhos. Escreveu as moças também: velhos dias é igual anos velhos. As moças. Pistola 44 na sua cintura, seu chapéu na parte traseira, de trás da sua cabeça. Vocês sabem, um chapéu assim, não um chapéu colocado, mas jogado para trás e pendurado assim no pescoço. E a pistola aí, uma 44, isso era uma pistolona. E todas arrumadas. E elas iam aparecer ser natural do oeste. Cada uma das moças ia agarrar, ou seja, uma delas ia conquistar aquele moço. Aí ele escreveu: oeste é igual América. E elas tinham uma priminha ali que era órfã de pai e mãe. Ela era uma prima e era quase escrava de todos que viviam ali. E todos os trabalhos sujos ela tinha que fazer, lavar os pratos e tudo. E não tinha roupa. Tinha que pegar o que lhe davam. Do lado direito ele escreveu: a prima. E assim, quando completou o tempo que o rapaz disse que ia chegar, todas elas montaram nas suas carretas e, ao longe, até a estação, elas foram recebê-lo. Aqui seria até o aeroporto, mas lá foi até a estação da ferroviária. E eles estavam com seus cavalos tudo arrumado, com a crina cortada e a cauda também podada. E nesse dia, na fazenda, estava alvoroço, e elas sentaram perto dele, no curral. Elas cantaram e dançaram a noite toda. Ele esteve ali por 2 ou 3 dias. E isso ele circulou bastante ali. Ele ficou ali por 2 ou 3 dias. Aquela pequena prima, reticência, agora, eu vou comparar isso com algo agora. As nossas primas, que estão todas muito bem vestidas, grandes igrejas, e se tivesse algum nome sujo que tivesse que ser dado aos pentecostais, algo que está mal, eles fazem coisas erradas também. Mas essas nunca são ouvidas, vocês podem ver. Elas são de certo tipo, assim que eles não ouvirão isso, mas deixa que algum ministro pentecostal cometa um erro uma vez, irmão, eu digo a vocês, eles ou colocará no país inteiro, nos jornais, em todo o país. Hoje pode-se dizer em todas as redes sociais. Sim, Senhor, deixe que algum irmão pentecostal ore por uma criança e morra. Porá isso em todo jornal no país. Cura divina é fanatismo. Bem, então, por que não coloca cada caso que o médico perde? Por que não coloca no jornal também? Salsa para ganso. Isso é comida para ganso, vê? Portanto, se eles fizessem isso, não teria o espaço suficiente nas colunas dos jornais para escrever todos, anunciar todos os mortos. Se eu fosse lá no cemitério e falasse: todo que morreu alguma vez sob cura divina, fique de pé. E depois falasse: todos que morreram sob o tratamento do médico, fique de pé. Seria excedente de 1 milhão contra 1. Aí escreveu a cura divina e os médicos. Não é que estamos contra os médicos. Deus os tem estado usando e continuará os usando a favor do povo.
E eles fazem o que podem, mas aqui ele está fazendo essa comparação. E por que não coloca isso nas colunas dos jornais? Quando alguém morre nas mãos do doutor, quase ninguém fica sabendo quando alguém morre. E o ministro vai orar por essa pessoa e essa pessoa morre, então já começa a acusar e falar, olha, isso é fanatismo. E por fim, morreu. Diz, isso é exatamente certo, de modo que se eles vão criticar alguém, que critique o outro, mas eles matam milhões com medicina, com remédio e operações, e vocês nunca ouvem uma palavra contra eles. Portanto, aquela mocinha tinha que fazer todo o trabalho sujo, o duro, assim que de repente o rapaz reticência uma noite, depois da janta, e eles ter tido as danças, e cada uma daquelas moças elas tinham se arrumado, essa mocinha tinha que usar uma roupa toda rasgada. E à noite ele estava sentado no corredor da fazenda, depois que terminou a janta, e tinha lavado os pratos. Ela correu na parte de trás do pátio para jogar a água suja da pia, e quando ela virou na cerca do curral, ali ele estava de pé, se apoiando na cerca do curral, e ele disse, ou seja, ele se apoiou assim na cerca e ela estava, e ele falou para ela, olá. Imagina, ela se assustou. Ela estava tão envergonhada porque aquele era o rapaz, filho do dono da fazenda. Ela deixou os pratos cair e deixou cair a panela, a caçarola, de modo que ele não percebesse que ela estava tão mal vestida, e começou regressando com seus pés de calço, olhando assim para trás. Ou seja, ela estava olhando assim e indo para trás, caminhando para trás. E ele caminhou até ela e disse, não tenha medo de mim, disse, eu desejo falar algo a você. Ele disse, eu venho aqui com um propósito, eu venho procurar uma esposa, buscar uma esposa. Ela disse, está buscando no lugar certo? Eu não quis casar com nenhuma da cidade, ele falou, eu desejo ter o que eu pensei que seria uma verdadeira esposa. Ele disse, de todas que eu vi, eu tenho observado você até agora. Ou seja, ele vinha já pondo o olho nela. E tenho averiguado por algum meio que você é uma prima. Olha, veja quem é aquela, descubra quem é aquela. E ela disse, Senhor, isso é certo. E disse, eu desejo te fazer uma pergunta. Você se casaria comigo? O motivo pelo qual ela não sabia o que fazer, estava tão perplexa, surpresa. Ela não sabia como responder o homem. Eu somente imagino como ela se sentiu, não é certo? Quando eu, uma vez pecador, não servia para nada. Agora, veja como ele coloca isso. Ela não sabia o que lhe responder. E disse, olha como estou vestida, olha quem eu sou, o que eu faço e tudo isso. E agora aquele homem está me pedindo para casar com ele. E o irmão Branham disse, eu só imagino como ela se sentiu, não é certo? Uma vez, quando eu, pecador, não servia para nada, filho de um bêbado, Jesus Cristo disse, eu quero você para mim. Olha, assim Ele fez com você e comigo. Não importa a sua vida, não importa como você esteja. Você é um homem, uma mulher escrito no livro da vida do Cordeiro. E Ele te disse nesse tempo, a ti eu te quero para mim. Você casará comigo? Como alguma vez Ele vir alguém como eu, assim nós podíamos dizer ao Senhor, Senhor, como Tu veio até mim para me dizer que Tu queres que eu seja como Tu? Não. Isso é inconcebível. Como alguma vez Ele pôde dizer, eu te darei um lar no céu? Como Ele pode me dizer alguma vez, eu te salvarei? Alguém tão miserável como eu? Como pode ser isso? Mas Ele fez.
E ele faz novamente, outra vez. Ele veio por sua noiva nesse tempo. Não importa como você esteja, você irá, sim ou sim. Você não ficará aqui. Você irá com ele à ceia das bodas do Cordeiro. É uma promessa. Ela disse, Senhor, eu não sou digna. Eu não me qualificaria como esposa para um homem como você. E quantos têm falado isso? Este nem se qualifica para isso. E nem esses que o seguem. Mas, como Deus nos vê? Deus nos vê que sim, qualificamos. Por isso estamos hoje aqui. Disse, porque você está acostumado a coisas grandes. Eu não sei nada a respeito disso. Eu sou pobre. E ele disse, você é minha escolhida. Vê, quando tem uma escolha, uma eleição, uma predestinação, você é esse ou essa que ele veio buscar. E não foi sublime quando Jesus disse isso a vocês, e você sabia que você não era digno de ser um cristão. Não teve nada que você jamais poderia fazer, mas ele, reticência. Nada reticência. Ele somente te escolheu. É a sua bondade, sua misericórdia, que ele escolheu você. Você não escolheu a ele, você sabe. Ele escolheu você, isso é correto. Agora vejam, na página 132 do livro de Citas, parágrafo 1178, aqui o reverendo William Branham nos disse, agora somos os filhos de Deus. Não que seremos, somos os atributos do pensamento de Deus. Aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Do lado esquerdo ele desenhou uma pedra angular. Viram? Morando em lugares celestiais em Cristo, na sua gloriosa presença. Até mesmo a morte espiritual passou agora. Não existe tal coisa como morte espiritual agora para um santo de Deus batizado. Mesmo que estiver morto, viverá. No parágrafo em cima escreveu, somos os atributos dos pensamentos de Deus. Somos os atributos do pensamento de Deus. E em cima de atributos escreveu eternos. Do lado esquerdo, 3 círculos. Antes de somos, 3 círculos ele fez, um dentro do outro. Somos os atributos do pensamento de Deus. Em cima ele escreveu eternos. Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Toda a Escritura deve ser cumprida. Você não pode morrer, tem vida eterna. A única coisa, o Redentor te fez reconhecê-lo e você sempre foi isso. Esse é o motivo pelo qual você vê o dia no qual está vivendo. E do lado esquerdo, desenhou uma pedra angular. E se vocês são a noiva é parte do esposo. Esse é o único lugar que alguma vez reconhecerão, é reconhecer que partes são deste esposo, desta palavra. Do lado direito, desenhou uma pedra angular e as eras, e as enumerou do 1 até o 8. E do lado esquerdo, uma pedrinha angular. E escreveu milênio hoje, do lado esquerdo também. É reconhecer que partes são desse esposo, desta palavra. Ou não poderá reconhecer ser a noiva. Agora vejam, é muito necessário reconhecer quem você é para Ele. Quando você reconhece a sua posição e sabe quem você é, então já está preparado para o rapto. Porque ele disse, quando a noiva reconhecer a sua posição, em que lugar está essa parte? Quando a noiva reconheça o que ela é, eu não sei se é nesse mesmo lugar, então o rapto acontecerá.
Diz, quando a noiva, vamos ver aqui atrás, quando a noiva reconhecer a sua posição, vamos 931, vamos ver se é essa, do livro de Citas, página 107, parágrafo 931. O novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela para a pessoa esse grande mistério. Esse é o novo nascimento. Agora, como será quando reunir todo aquele grupo de uma vez? Desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular, onde a revelação será perfeitamente em harmonia, e Deus expressado por meio da sua palavra nas mesmas ações e feitos como quando a palavra manifestada fez. Oh, se a igreja unicamente conhecesse a sua posição. E aí colocou uma seta para a pedra angular e as eras. Assim será algum dia, e esse é o dia. Esse é o dia que a noiva reconheceu sua posição. Portanto, esse é o dia, esse é o tempo que o rapto acontecerá. O rapto físico, literal, porque o espiritual, a maioria já fez o rapto, já foi no rapto. Assim será algum dia, então acontecerá o rapto. Ou seja, quando ela reconheça o que ela é e desenhou uma pedra angular. Vocês são a noiva do Senhor, vocês são os escolhidos de Deus, primogênitos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro, para nesse tempo final receber essas bênçãos que, como esposo, ele tem para sua noiva, sua esposa. Agora, vamos continuar aqui no relato do irmão. No dia seguinte, ele pregou essa mensagem ao futuro lar da noiva terrena e o noivo celestial. Quando saímos do culto naquele dia, montei no carro e pisei no freio, mas não tinha nada de freio. Pisei o pedal várias vezes, ele tentou bombear para ver se freava e parecia que tinha um pouquinho de freio. Então liguei o motor e fomos ao posto mais perto e apenas consegui parar o carro. E eu falei ao Senhor que o freio estava falhando. Isso já era um domingo à tarde. Ele revisou o cilindro principal e estava seco. O encheu, depois revisou o cilindro, o burrinho em cada roda, e o burrinho da roda traseira do lado direito estava vazando líquido. E ele disse, você está com um burrinho quebrado. E eu perguntei a ele, você pode consertar para mim? Temos por diante uma longa viagem e a irmã Smith está doente. E eu tenho que ir rápido levar ela para casa. Viram? Tinham terminado de sair da atividade do irmão Branham e a irmã Smith saiu doente. Qualquer um poderia dizer, e por que não foi curada ali? Mas vejam, muitas vezes nos acontecem coisas assim e não estamos vendo o que tem por trás. E é que a glória de Deus é para ser manifestada em situações que humanamente dizemos e nos questionamos e não percebemos que é para que a glória de Deus seja manifestada, como foi no caso de Lázaro. Se tivesse estado aqui, meu irmão não tinha morrido. Já estava aí reclamando com Jesus, porque sabia-se que se ele tivesse estado ali, Lázaro não tinha morrido. Mas como a glória de Deus ia se manifestar ali naquele momento? Vê? Tudo tem um propósito. E a irmã Smith está doente e eu tenho que levá-la para casa rapidamente. Ela tinha estado sofrendo com uma situação nos rins e estava bem pálida e eu estava preocupado com ela. O mecânico me disse que, por ser um dia de domingo, ele não podia fazer o conserto, só no próximo dia.
mas me sugeriu que talvez ao comprar várias latinhas de líquido para o freio, eu fosse colocando à medida que fosse vazando, ou seja, que parava um pouquinho, abria a tampa, colocava um pouquinho de óleo e continuava o óleo de freio. Eu me lembro que eu comprei 4 latas de óleo de freio deste homem, marca Islam, e fomos. Tínhamos recolhido outro passageiro, o irmão Collins, que era um antigo ministro do Evangelho. Ele tinha estado na reunião e estava procurando como voltar para casa. Atravessamos o rio Ohio e disse a todos que íamos parar no primeiro restaurante para nos desfrutar uma boa comida. Eu disse a eles que se enchesse, porque eu não queria parar mais até chegar em casa. Ou seja, que quando a gente já está voltando para casa, bom, comam tudo que vão comer, porque agora vamos sem parar até chegar. Vão no banheiro, os que tiverem que ir no banheiro, vá e levem o que vão levar, porque aqui vamos direto. Nos paramos em um certo lugar e entramos e pedimos a comida. Quando terminamos de comer, peguei a conta e aproximei do caixa para pagar e depois ir embora. E do outro lado do restaurante saiu o irmão Branham. Chegou até onde eu estava e disse: que coincidência eu me encontrar com vocês novamente. Então eu disse: irmão Branham, temos problemas. Aí já, de uma vez falou. Em vez de falar, que alegria te ver, irmão Branham, não, disse: irmão Branham, temos problema. Porque ali estava a solução na frente deles. Você tem tido problema em sua vida? Você chegou à era da pedra angular, onde todos os problemas serão resolvidos. Chegou ao lugar correto. Porque o Senhor está operando no meio da sua igreja. E então, a quem você vai dizer? Pois a Ele. Senhor, eu tenho esta situação. E aí o irmão não perdeu tempo. Desta vez, se ele pedisse a conta, aí está a conta, se você quiser. O que eu desejo é que me resolva esse problema que temos. Mas vejam, ele disse o problema, mas, no entanto, você encontra que, no caso da mulher, a mulher sunamita, vamos ver, 1 de Reis, essa parte aí, porque ela, e veremos o porquê. Ela não disse ao servo Giase, não lhe disse o problema. Ela disse direto a Eliseu. Vamos a ver. Segunda de Reyes. É a Segunda de Reis? Segunda de Reyes 4. Segunda de Reis 4. Miren. Vejam. Versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um homem santo de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. Há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar. Aí desenhou uma estrela de Davi do lado direito, ou seja, um lugarzinho para que, quando ele passasse, ficasse ali e se descansasse, comesse algo e continuasse. E sucedeu um dia que veio ele ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço, Giase, chama esta sunamita, e chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo esse desvelo, que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que eu fale por ti ao rei ou ao general do exército? E dissera ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que há de fazer por ela?
E Giese disse, ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Pelo que disse ele, chame-a. E chamando-a ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não zomba da tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, em pleno sol, trabalhando. E ele disse a seu pai, ai, minha cabeça, minha cabeça. E então disse ao moço, leva-o à sua mãe. Estava com insolação por causa do sol. E subindo ele e deitado sobre a cama, e ele tomou e levou a sua mãe e esteve sobre o seu joelho até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechando sobre ele a porta, e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao moço, guia, anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Giese, seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Ou seja, Giese fez a pergunta a ela. Quando estava indo na metade do caminho, Giese a encontrou e lhe perguntou se estava tudo bem. Vejam que aí não lhe disse o problema. Ela não falou o problema a Giese, mas vão ver por quê. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ou seja, todos se foram e chegaram juntos lá. Onde estava o varão de Deus no monte, pegou nos seus pés, mas Jesus chegou para tirá-la. Mas o homem de Deus disse, deixe-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu o motivo e não me revelou. Vê? Que aos profetas, Deus não dá tudo de uma vez aos profetas. Ele vai dando de uma forma progressiva e vai lhe mostrando tudo. E disse ela, pedi eu a meu Senhor um filho? Não te disse que não me enganaste? E ele disse a Giese, cinja os teus lombos e toma o meu bordão em tua mão e vai. E se encontrares alguém, não o saúde, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Agora vejam, lhe deu uma comissão a Giese. Lhe deu o que deu à irmã Ratirai. Mas, nesta forma, o báculo, ou seja, o cajado, representa a palavra. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Giese passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com Eliseu, ele trouxe o aviso, dizendo, o menino não despertou. Ou seja, antes de Eliseu chegar, depois que Jesus fez tudo isso conforme ele foi ordenado, ele estava voltando e falou a Eliseu, olha, eu fiz o que você me mandou, mas não funcionou. O menino não despertou. E chegando Eliseu à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Ou seja, quando entrares no seu quarto secreto, você entra, ora ao teu pai,
que te ouve e te vê secretamente, e o teu Pai que te ouve e te vê secretamente te recompensará publicamente. Essa foi a escritura que o anjo disse ao irmão Branham quando ele estava mostrando a ele a visão da capa e disse, por que ali dentro? Ele disse, porque ele não entendia. Subiu e deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os seus olhos, e as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra parte, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele novamente. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Giese e disse, chama esta sunamita. E chamou-a. Veio ela a ele, e ele disse, pega seu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho, e saiu. Agora vejam, tem coisas que não é para estar contando a ninguém, somente ao mensageiro. Agora, por quê? Por que não funcionou? O que Eliseu disse a Giese que fizesse. Vejam. Neste mesmo lugar aqui, onde nos fala de Giese, no capítulo 5, porque tem outro lugar, mas vamos aqui, 2 de Reis, capítulo 5. Isso foi quando Naamã foi curado. Porque vemos que no coração de Giese tinha incredulidade. Porque, vejam, se ele tivesse crido em Eliseu, teria acontecido o que Eliseu lhe mandou fazer, colocar o cajado sobre o menino, e o menino teria ressuscitado. Agora veja no versículo 20, para não ler todo o capítulo aí, onde nos mostra a cura de Naamã. 2 de Reis, capítulo 5, versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, porque ele tinha oferecido, por causa da cura, ofereceu coisa a Eliseu, mas Eliseu não quis, disse, não. Disse, não tomando de sua mão as coisas que tinha trazido. Vive o Senhor que eu correrei atrás dele e tomarei dele alguma coisa. E foi Giese foi, alcançou Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro ao encontro e disse, vai tudo bem? Ele disse, tudo bem, vai tudo bem. Meu Senhor me mandou te dizer, e para cúmulo uma mentira aí. Eis que agora mesmo vieram a mim dos jovens, dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã, se servido, toma 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pôs lá sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens a que se fossem. Então ele entrou e se pôs diante do seu senhor.
Y Eliseo le dijo, E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? y él dijo, tu siervo E no ha disse: ido a teu ninguna servo não foi a nenhuma outra parte. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração? Cuando el hombre volvió de su Quando carro, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, ora, é ocasião para tomar prata, para tomares vestes, olivais, vinhas e ovelhas, e bois e servas, portanto a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. la oportunidad que tuvo Agora vejam a oportunidade Giesi que Geazi, de que por medio de él de que se llevara a por cabo meio dele una fosse resurrección. realizado uma ressurreição. Pero miren aquí, Mas vejam aqui, muestra el porquê. aqui já nos mostra o porquê. No había sinceridad en el Não corazón de tinha sinceridade no coração de Geazi. Ahora dice el hermano Branham que los Agora, días o irmão Branham disse que os dias de Ananias e Safira iam se repetir, ou seja, vão se en repetir. el libro de citas, miren en la E página vejam no livro de Citas, na página 61, vejam, párrafo 528 parágrafo 528, nos dice, nos diz: yo muchas veces he querido muitas entrar vezes en eu una iglesia quis entrar em uma igreja, eu tenho desejado vê-la, eu donde yo pudiera suponho, onde eu pudesse entrar pela porta de trás, porta da frente, onde quer que fosse, olhar sobre uma audiência e ver uma igreja perfeita, toda em ordem. O pecado não poderia ficar ali, não. no, el espíritu lo llamaría fuera, O Espírito o tiraria para fora, vê? quedar más. Ele não poderia ficar mais. Ananías y Zafira. Como Ananias e Safira, vocês não poderiam fazer. Não teria pecado nesse grupo. Arriba escribe Ananías y Zafira. Em cima ele escreveu Ananias e Safira. La tercera etapa Agora, para a terceira etapa, vejam, nos es mostrado que el poder de é Dios, nos mostrado que o poder de Deus será sem limitações. pero tiene que estar el pueblo Mas o povo tem que estar preparado, sin incredulidad sem incredulidade, y viendo todos estos eventos, e vendo todos esses eventos que aconteceram, vemos el porqué. e vemos o porquê. No funcionó eso. Vemos o porquê aquilo não funcionou. Isso que Eliseu tinha dito que fizesse, porque, vejam, Lo había hablado. se o profeta tinha falado, Él hizo exactamente e ele fez exatamente o que ele lhe tinha dito e não funcionou, falló Eliseo. Eliseu falhou? No, Não. el que falló fue Giesi. Quem falhou foi Y Geazi. muchas veces le echan la culpa al profeta. E muitas vezes lançam a culpa no profeta, mas por dentro tem escondido coisas La gloria de Dios manifestarse por situaciones das quais a glória de Deus não pode manifestar por causa de situação da própria pessoa. Deus cumpre a sua palavra, fala, mas a pessoa tem que fazer a sua parte. después. Mire, pasó E esto. depois não dizer, olha, aconteceu isso, ele orou por mim, não aconteceu nada. Ah, sim, mas você se olhou? Si estabas bien delante, Se você estava bem diante de Deus? si no había algo Se não tinha algo que estorbase para que atrapalhasse a que a glória de Deus se el manifestasse? profeta hable la palabra. Porque Si mesmo la que o persona profeta está fale a palavra, se a pessoa não estiver preparada, então, no va a ocurrir. por fim, não vai acontecer isso que o profeta falou. Mas bem o que vai acontecer depois é, olha, saiu com a lepra de Naamã, Si hubiese sido então recebeu juízo. una persona Teria sido uma pessoa en donde la historia bíblica onde a história bíblica hablado de Giesi, teria falado de Geazi, dizendo, Geazi ressuscitou um morto. resucitó un niño, Geazi ressuscitou um menino, pela palavra de Eliseu. pero fue a través de Giesi. Mas foi através de Geazi. Foi um instrumento. Todos nosotros, Todos nós, todos los escogidos, la iglesia, todos escolhidos, a igreja noiva desse tempo final, deseamos ser desejamos ser instrumentos de Deus. Que quando Ele disser, façam isso, e vocês façam, que aconteça. Que não tenha nada que atrapalhe, que estorve. Que você não seja um instrumento que estorve, atrapalhe uma bênção para uma pessoa ou algo. Mas que quando você for com o cajado na mão, o cajado do profeta, conforme a como e faça conforme lhe foi dito, aconteça. tenemos ya la historia.
Já temos a história. y vimos los resultados E aquí. vimos os resultados ali. Ali vimos o resultado. Ya por consejo, Ou seja, que já no podemos tener excusa de que nadie nos ha dicho. não nosotros podemos nos ter avisa. desculpa de que ninguém nos disse, não nos avisou. Não temos desculpa. Le dice al hermano Branham, Agora vejam ali, o irmão Branham, ele disse ao irmão Branham, temos um problema. dijo, así es. E disse, é isso mesmo? Eu disse, sim, senhor. Lo del problema que tenía. E aí foi direto ao problema que tinha. Cilindro del freno muy malo. O burrinho do freio do meu carro está estragado e não tem como consertar até amanhã. E a irmã Smith está doente e nós estamos demorando a chegar em casa. É um caminho muito longo e temos que atravessar algumas serras, ou seja, eram caminhos assim como para ir, aqui tem bastante, mas para ir a São Luís Potosí também é caminho de serras e assim é para vários lugares. Naquele lugar era assim para onde eles iam. Y sigue diciendo él, E ele continuou dizendo, no se puso a orar. não começou a orar, não se pôs a orar. Ou seja, o irmão Branham não se pôs a orar aí. Por un instante, Somente se deteve por um instante, depois olhou para mim e disse, tengan mucho cuidado, tome muito cuidado e sigam todo estará bien. pelo seu caminho e tudo estará bem. Ese todo estará bien, como Esse tudo estará bem, como que temos escutado bastante. sigan por el camino Continuem, siga pelo caminho, hacia la tierra prometida. pelo sendeiro para a terra prometida e tudo estará bem. Me acuerdo que le tocó al hermano Eu me lembro que ele tocou no ombro da irmã Smith e disse, a su hogar. volte à sua casa, ao seu lar, você estará bem. Nos subimos al carro, Montamos no carro, dimos el viaje. iniciamos a viagem e eu perguntei à irmã Smith, ¿Cómo se siente usted? como você está se sentindo? Me respondió. Ela me respondeu, Mi vida me sentí na minha vida nunca me senti melhor. y tenía su Olhei para ela e estava com a sua cor normal. Uns momentos antes estava pálida e suando e estava doente, com dores. Ahora la gente puede decir, Agora as pessoas podem dizer o que queira a respeito, mas aqui está o que eu acredito. Aqui está o que eu creio. Vocês leram da criação de esquilos e leram de quando devolveu a vida ao peixe e leram da irmã Rattirai y lo que ocurrió en su e o que aconteceu na sua casa, vem? sabía, O irmão sabia, ele conhecia a mensagem. han leído y lo que ocurrió. Leram o que aconteceu no seu lar, ou seja, com a salvação dos seus filhos. Fue la palabra hablada. Essa foi a palavra falada. Referido a esos ejemplos, E muitos referiram a esses exemplos como a terceira etapa. Mas eu quero dizer que eu creio que nós também nos tornamos recebemos benefício da palavra falada. simplemente nos dijo O irmão Branham não orou a Deus, ele só falou o que nós devíamos fazer. obedecimos lo que E à medida que obedecemos o que ele nos disse, as coisas começaram a acontecer em nossa vida. Obediência, obediencia a la palabra. obediência à palavra. En este tiempo que es E mais ainda nesse tempo, que é o tempo da palavra falada. en el libro de citas también allí Agora veja no livro de Citas, ali na página 134, que também é um extrato desta mensagem que ele pregou naquele dia, 11:94, no parágrafo 1194, vejam, diz assim, ¿qué le sucedió al o pequeño que aconteceu ao pequeno remanescente, que foi chamado com o grupo de Abraão? vino uno entre Ali veio um entre eles, em carne humana, representado em carne humana, comendo com eles, bebendo com eles, comida que a mesma comida que eles todos comiam. Ele esteve entre eles e falou a mensagem. Então ele disse, hacer esta gran cosa. hei de fazer essa grande coisa. E Abraão se manteve estudando. Esto he estado É buscando isso? una ciudad. Eu tenho estado procurando uma cidade, e esse é o rei. E ele disse, Sara dudó esto. por que Sara duvidou disto? Tienda detrás. Ela está na tenda, atrás dele. Miren ahí abajo. Olhem aí embaixo, desenhou uma pedrinha angular do lado esquerdo embaixo e escreveu coração. A lo largo, hacia lo largo. E ao longo assim escreveu, Pensamientos del corazón os pensamentos do coração da igreja revelados. são revelados. Allí no le había sido revelado todavía Lá ainda não tinha sido revelado a Eliseu o que estava acontecendo com a sunamita. la tsunamita es una mujer A representada. sunamita, essa mulher representa a igreja. Ahora miren, Agora vejam, los pensamientos del corazón os pensamentos do coração da igreja são revelados. y encima de corazón E em cima de coração ele escreveu, edad de la piedra angular, era da pedra angular. en donde
por la palabra hablada, onde pela palavra es falada revelado el pensamiento, é las revelado o intenciones pensamento, as del intenções corazón do coração da igreja noiva. Abraham dijo, Abraão disse, miren, si Giesi veja, se Giese hubiese creído en Eliseo, tivesse crido em Eliseu, verdad hubiera creído, se verdadeiramente tivesse crido nele, não teria feito isso, não teria feito aquilo. que creía, Aparentava que cria. y de seguro E certamente dizia aos seus companheiros, eu estou do lado dele aí, mas eu sigo a corrente, eu continuo com ele porque sou beneficiado estando com ele. y aprovecho E aproveito esses que benefícios está en la obra que está llevando a cabo y na obra que ele está realizando pues, e me va bien con él. com ele estou bem. Mesmo que não acredito no que ele está fazendo, eu estou aí e ele nem percebe. Eso es lo que creía Giesi. Isso é o que Giese pensava e cria. Deus até provou, De su palabra. lhe dando de sua palavra. Y vean, fue E vejam, foi obediente. E foi e fez exatamente o que Eliseu disse, mas tinha incredulidade em sua vida, tinha outras intenções. Portanto, Deus não seria glorificado com isso. As pessoas pensam que se esconde em sua mente, em seu pensamento, esconde aí e não sabe que estamos na era do lugar santíssimo, onde tudo fica descoberto, onde a pessoa não pode mentir para ela mesma, se enganar ela mesma. É melhor acertar isso com Deus, conserta com Deus e diga, Senhor, eu falhei aqui. Não esteve bem eu pensar assim, nisto e nisto, e eu estou aberto para Ti. Me ajuda, tenha misericórdia de mim e segue em frente, segue adiante. Não continua arrastando isso que tem aí no seu coração. Ou crê ou não crê. Não tem crentes mornos. Abraão diz, e recordem que esse ministério dos anjos da colheita é um ministério de reunir e também de separação. E é a palavra que faz. Abraão diz, Senhor Deus, Elohim, porquanto ele discerniu os pensamentos de Sara, Jesus disse que repetiria novamente quando ele fosse revelado nos dias finais. A pedra angular vindo ao corpo para redimir. Ele, reticência. Isso é para redimir, vindo tomar os seus. E em cima de Elohim, em cima ele escreveu, o sétimo selo. E vejam na mensagem, por que tiveram que ser pastores? Na página 55, vejam nessa mensagem, ele diz, mas algum dia, quando Jesus vier, o grande pastor das ovelhas de Pentecostes, através de Lutero, através de todas as eras, aceitaram a luz enquanto vinha através dos portadores. Não aceitar o portador, aceitar a luz, saiu fora, viu? Ele sairá a redimir. Aí em cima escreveu, quando Jesus vier, virá a redimir. A palha não herda com o trigo. Quando Jesus vier, virá a redimir. A palha não herda com o trigo. Ele vem a nos redimir, fala nos selos, na página 352, vamos ver. Fala desse trabalho, sim, página 352, veja, diz assim, e acontecerá que no tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir, nos transformar, nos adotar. Ele escreveu aí. Para isso é que ele vem e veio.
Eu estou tão contente em saber que eu sei que ele virá novamente. Oh, você seria contado com seu grupo? Você seria contado? Tem somente uma forma para saber, somente uma maneira de fazer. Não por se unir a uma igreja, mas por ser nascido nele. Aí desenhou uma estrela de Davi grande, uma pedra angular e as eras. E todos que o Pai me deu vêm a mim, e nenhum homem poderá vir, a não ser que meu Pai o chame. Vê? Isso é tudo que há nisto. Aceite-o. Ele é o único presente de Natal que eu conheço. É o presente de Deus que ele deu ao mundo, seu Filho unigênito. E ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra, vê? Creia nele nesse dia. A plenitude da palavra. Agora veja aí, o irmão continua dizendo, e nós continuamos pela estrada, continuamos felizes, alegres, pela cura da nossa irmã Smith, e de momento escureceu e estávamos atravessando as montanhas Smoky, saindo de Tennessee e entrando à Carolina do Norte, ali pela reserva dos índios Cherokee. Por esse lado da estrada está uma descida muito longa e por algum motivo eu nem tinha pensado no freio até aquele momento e eu percebi que eu não tinha parado para colocar o óleo de freio no cilindro principal. Eu tinha cruzado aquela serra várias vezes e sabia que o caminho era com descida e longo. E de vez em quando tocava no freio e estava bem, muito bem. E quando quase chegamos até embaixo, eu falei para os demais, eu não coloquei nenhuma só gota do óleo de freio no cilindro desde que saímos do restaurante e o freio está igual como quando estava novinho. Então nós percebemos que o Senhor também tinha curado o automóvel. Ele também é o nosso mecânico. Ele é tudo. Curador, ele é tudo. Provedor. Temos tudo nele. E tendo parado o derramamento do líquido por aquele burrinho, aquele cilindro que estava quebrado, e nós nos alegramos o caminho inteiro até chegar em casa. Estávamos tão contentes ao percebermos que Deus tinha operado um milagre tão maravilhoso. E eu fiquei com esse carro por alguns anos, e o tempo todo que o tive, nunca tive que consertar esse cilindro de freio. E também não tive que colocar óleo no cilindro principal. Deus é um Deus maravilhoso. Espero que esse testemunho seja uma bênção para alguém em algum lugar, para lhes fazer saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por todos os séculos. Eu penso muito no que o irmão Branham disse aquele dia, de pé ali em Betts Grill, quando colocou as mãos na cabeça e disse que ele tinha consultado a Deus para que ele lhe mostrasse se era ele ou se ele estava perdendo a mente. Depois eu me pus a escutar a mensagem, o futuro lar da noiva terrena e o noivo celestial, e sei que é uma revelação do Deus Todo-Poderoso. Deus desceu e, para benefício da sua noiva, nos permitiu ver um pouco de como é daquele lado. Ali ele termina dizendo que o Senhor os abençoe. Agora vejam na 133 deste livro, de citas, no parágrafo 1181, diz, a terra, ocupe sua morada na terra. Agora, você verdadeiramente pode ver, conforme disse, essa mudança, a terra deve ser mudada. Não pode tê-la deste modo. A igreja não poderia ir. O mundo não poderia continuar depois do milênio sem ser mudada. Aí ele escreveu em cima, transfigurado. Vem ter, então, tal lugar, terá que ser mudado. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi, desenhou também uma pirâmide e as eras. E na sétima escreveu 7 e escreveu 8 na pedra angular. Igualmente, nós devemos ser mudados pelo fogo santo. Aí escreveu
escreveu transformação, sua plenitude. Em cima de mudado pelo fogo santo, escreveu transformação, sua plenitude. Igual como nós devemos ser mudados pelo fogo santo para nos acondicionar e ser um lugar para Ele que haverá dentro de nós, a saber, o Espírito Santo. Esse lugar nós temos que consertá-lo, porque é para a morada do Espírito Santo em toda a sua plenitude. Vamos continuar preparando esse lugar para que sejamos cheios do Espírito Santo. Senhor, me encha com Teu Espírito Santo. Esse cântico poderemos cantar. Nosso irmão Abraão está por aí. Podemos cantar esse cântico. Encha minha alma com Teu Espírito Santo. Encha o meu coração, encha esse lugar que Tu desenhaste desde antes da fundação do mundo para a Tua morada. E é o tempo para isso. É o tempo que o Espírito Santo passou do lugar santo ao lugar santíssimo, onde tem que ser, esse sinal tem que ser visto, e o sinal é o Espírito Santo, aplicado ali nos batentes da porta da nossa alma. Encha minha alma com Teu Espírito Santo. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Hermano Branham nos dijo, este mensaje de revelación, o irmão Branham nos disse nessa mensagem de Revelação, capítulo 4, parte 1.
Aqui está, nós a temos perfeitamente conosco agora. O Espírito Santo, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, pelos séculos. Você está, pregação é você, é ensinamento para você. Está tratando que você consiga ver o que é correto e o que é errado. É o Espírito Santo mesmo falando através de lábios humanos, operando entre seres humanos, tratando de mostrar misericórdia e graça, antes que a porta seja fechada. E recordem que eles tinham estado em culto como este. Eles tinham ouvido todas essas coisas. Eles tinham ouvido tudo que esses profetas tinham predito, mas tinham rejeitado. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Ou seja, esse tempo já é um tempo em que já tinha fechado, já tinha terminado esse tempo. Mas ainda está aberto. Hoje, a misericórdia está aberta. Então, é tempo de aproveitar, sair correndo de onde estamos, deste conforto, desta incredulidade que tem ali, e correr e procurar buscar graça, misericórdia. O que virá para a raça humana é terrível, é algo terrível. Não fique para ver se é verdade ou não. É algo tão terrível que a gente não desejaria nem para o pior inimigo nesta terra. Aproveite essa oportunidade. Dê a oportunidade à sua alma de viver eternamente, dê a ela. Se pudermos fazer com que ainda que seja consiga entrar, oh, isso é grande. Quanto mais muitos, quanto mais se for milhões, consigam ser selados pelo anjo, e que esse selo do Espírito Santo seja colocado, mesmo que tenha que passar pela grande tribulação, porque vocês vejam, tem um grupo que passará, mas não verão essas coisas horríveis. E esse é um grupo, mas também tem outro que também terá que passar, que são os 144 mil. Agora, na terceira etapa, Deus transbordou a misericórdia, como nunca na vida foi derramado no meio da raça humana. É algo tão e tão grande que até Ele adverte que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, que estaremos vendo pessoas que no final, mesmo que não tenha estado desde o início, mesmo que talvez não tenha entendido bem a mensagem, mas são sinceros de coração aqui, são honestos de coração, são limpos de coração. Oh, bendito seja Deus! Pega a sua coroa, a que pertence a você. Esse a rejeitou, mas aqui tem um honesto, tem um que me ama, tem um que quer viver eternamente, tem um que quer continuar junto com a sua família e não quer ficar. Esse diz aí no seu coração, me dê, Senhor, me dê ela, me dê. Eu não entendo algumas coisas, eu não entendo, eu sou sincero contigo, Senhor, não as entendo, mas eu creio em Ti. Eu creio que Tu estás no meio do povo, creio que Tu estás trabalhando, operando no meio do povo. Dê para mim essa coroa, Senhor, e me permita ser transformado. E pum, Deus lhe dá. Você crê com todo o coração? E esse filho e filha de Deus o receberá, não importa quem for, quem seja, no tempo em que a noiva se vai, no tempo que a noiva irá, tudo estará bem. Vamos continuar cantando. Bendito sea el nombre del Señor.
Bendito sea su nombre. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja seu nome, ó Deus eterno. Sí, Señor. Alabado sea tu nombre. Mi reclamo, lléname con tu espíritu en el alma. He recibido como mi reclamo, testifico con mi fe en esta confesión. Mi reclamador, eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Sí, Señor. Que tu poder se manifieste en mí. Sin limitaciones. Que se manifieste ese poder Sem limitações. Que esse poder se manifeste sem limitações. E Ele nos use grandemente nesse tempo final e que nada estorve a que a glória de Deus seja manifestada em você. Filho e filha de Deus. A noiva irá. A noiva irá e tudo estará bem. Esse é o tema que podemos colocar nessa curta conversa. A noiva irá. Quem é a noiva? Nós. Tudo estará bem, filhos e filhas de Deus. Tudo está bem. Tudo estará bem. Para os que amam a Deus conforme aos que são já preordenados e ordenados por Deus desde antes da fundação do mundo. Tudo estará bem. Tudo está bem. Tudo seguirá bem. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Bendito seja o nome eterno do Senhor. A noiva irá. Tudo estará bem. Para mim foi uma grande bênção poder compartilhar esses momentinhos assim de companheirismo em torno da palavra e falar de tu a tu. E ver todos esses testemunhos e nas Escrituras e que no nosso tempo, para o nosso tempo, são de ajuda para nós e de ensinamento para continuar dizendo a coluna de fogo ao pilar de fogo, para saber como nós nos conduzir em nossa vida, para que assim Deus possa nos usar. Queremos ser de ajuda não somente para o nosso familiar, mas para o mundo também,
porque tem tanta necessidade no mundo, que você possa passar e, como Pedro, você dizer, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. E isso continuar escalando, subindo, até que o poder de Deus, até que o mundo veja o poder de Deus no meio da raça humana, em filhos e filhas de Deus, deuses na terra, pequenos messias, pequenos ungidos, realizando a obra correspondente, onde nesses dias, já transformados, 30, 40 dias, estremeceremos esse mundo. E aí vão perceber que sim, esse grupo que chamaram de fanático, esse grupo no qual em todos os lugares estava proclamando e glorificando a Deus em sua segunda vinda e recebendo sua obra de reclamação, tinha razão. Que breve seja estabelecido esse reino messiânico em Israel. Sempre oremos por Israel. Sempre oremos pelo povo hebreu. Eu sei que todos vocês estão comigo, trabalhando, não só a favor da igreja noiva, mas também a favor do povo hebreu. Ouve Israel, ouça Israel. Aqui está um povo que está braço a braço contigo, aqui no México e em toda a América Latina. Israel conta conosco, porque estamos conscientes, este povo está consciente, que tu és o Filho primogênito de Deus, onde será estabelecido o reino do Messias Príncipe, o trono de Davi, onde será um reino de paz, de felicidade e prosperidade, não só para Israel, mas para toda a família humana. Israel, eis aqui o teu povo que te respalda em tudo, em oração e em todos os campos, em todas as áreas, um povo que te ama, Israel. Para mim foi um privilégio estar com vocês. Nesta curta conversa, a noiva irá, tudo está bem. Está bom para um cântico, preparar o corinho assim, a noiva irá, tudo estará bem. A noiva irá. Eu vou. E vocês também. Bem, eu não sei quem vai vir aqui, creio que foi Miguel que me passou. Se Miguel está por aí, irmão Miguel pode passar aqui. E com algum cântico. Eu não sei se tem alguns anúncios. Mas já vamos nos preparando para amanhã. Domingo. E estaremos aqui também sob esse companheirismo que Deus nos permitiu ter, consciente de que chegará um tempo, virá um tempo que a nível mundial, então já será visto o que o irmão Branham falou, que já vão ter lei que vão até proibir orar pelos enfermos, pelos doentes. Isso irá entrando pouco a pouco. Mas como já estamos conscientes de tudo isso, Deus já proveu para isso também. Deus tem provisão para isso também, não se preocupe. Mantenha todos os documentos da sua igreja arrumado, preparado. O irmão Branham disse que igrejas pequenas serão fechadas, serão usadas até para armazéns. E já foi falado o que virá. Bem, muito obrigado, Miguel, por essa oportunidade de te acompanhar nessa reunião e estar contigo aqui, com os ministros e irmãos também, e amanhã estaremos aqui novamente, neste lugar. E que Deus permita ter assim atividade como temos, e que seja assim, sem limite também. Tudo isso irá de uma forma progressiva. Continuaremos sendo guiados pelo que está nos guiando, sem nos atrasar e também sem nos adiantar. Vamos no passo, marchando firmes, firme e adiante. Isso vai a passo seguro, mas firme, e no ritmo que temos que ir. Bem, Deus os abençoe e os guarde. Muito obrigado, irmão Miguel. Te amamos de coração, minha família, minha congregação lá e essa congregação aqui.
y todos los de toda la América E Latina, todos de toda a América Latina te amamos de coração, con ese amor sincero. com esse amor sincero. Esposa, tu familia Tua también, esposa, tua família também. que Dios te bendiga grandemente. Que Deus te abençoe grandemente. Y los amo de corazón también a todos. E amo de coração também todos vocês. E amanhã nos veremos, se Deus quiser. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Nuestro hermano Miguel Bermúdez Nosso irmão Miguel Bermudes Marinho, con nosotros. conosco. Ándale. Estaba dándonos nos estaba leyendo Estava nos lendo e nos mostrou o caso la prima, da noiva, da prima. brincó al caso de E depois pulou para o caso da sunamita Giesi. Ahí com Gese. E aí aprendi algo que eu queria saber. me preguntaba por E eu me perguntava por que um profeta, su bastón. depois de ter dado o seu cajado e ter dado a palavra, por que não aconteceu? Ahí aprendí una cosa. Bem, aí aprendi uma coisa grande, mas deu um pulo e esqueceu daquela parte que ia nos dando quando se encontrou com a prima e disse à prima Ella le aceptaba que que se ela aceitava ele como esposo, e ela disse, não sou digna para uma pessoa como essa. E ele disse, sim, mas eu te escolhi. E aí, deste pulo, deu um pulo e não nos concluiu essa partezinha. que quedó pendiente. Quedo pendiente. Ficamos pendentes, ficou com dívida, ficou nos devendo. No debe nada. Miguel, para Miguel não pode dever nada. Bueno, vamos a ver si nos seguimos a la Bem, vamos ver se continuaremos na tarde. Tempranísimo todavía. Está cedo ainda, está bem cedinho ainda, cedinho. Bem, continuaremos em outro momento, Miguel. Obrigado, Miguel, por tudo. Deus te abençoe e te guarde. Nos veremos. Até logo. Deus te abençoe e até amanhã. Muito obrigado por ter estado presente. Amém. Diga y me lo siga guiando. Que Deus te abençoe e te siga guiando e te guie. Mi oración Essa é a minha oração contínua. Que Deus o guie a cada passo que deve dar, para que todo sea para bendición. para que tudo seja para a bênção. Dios le